Era para ser uma entrevista coletiva que sanasse as dúvidas do torcedor do Corinthians. E no fim ela deixou mais dúvidas ainda. Vamos conversar sobre isso? Antes de mais nada, deixa o teu like aqui. Se não tiver inscrito no canal, te inscreve. E se no final do vídeo tu tiveres gostado dele, manda para alguém que ajuda bastante. Caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Te acomoda porque segunda-feira tem eleição presidencial. Por enquanto, temos 3 candidatos: Osmar Stabile, Roxy Tadini e André Castro. Hoje, sexta-feira, se encerra o período de cadastros de novas candidaturas, então, ao que tudo indica, ficaremos realmente com esses 3. E dos 3, o André Castro é o que tem menos repertório político dentro do Corinthians. Ele está no segundo mandato de conselheiro, pela primeira vez se lança candidato à presidência do clube, muito por isso convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. Aconteceu nessa quinta-feira, no bairro do Tatuapé, zona leste da cidade de São Paulo. A gente pôde conhecê-lo um pouquinho melhor e também ouvir as ideias dele. Mas claro que muito dessa coletiva ela ficou em cima do fato do André ter dito ter um memorando de intenções assinado por uma grande empresa que teria a vontade de fazer um aporte de até US$ 1 bilhão, ou seja, mais de 5 bilhões de reais, no Corinthians. Claro que isso fez brilhar os olhos de muita gente, porque nesse momento o que o Corinthians precisa é de dinheiro, é de novas receitas, é de fluxo de caixa. A entrevista ela ficou muito em cima disso. O André já começou apresentando esse memorando, uma folha de papel com QR Code para que os jornalistas pudessem pesquisar, entender um pouco melhor. E a partir dessas pesquisas, a gente tá trabalhando a mente, porque assim, eu confesso que, particularmente, trazendo um PS aqui pra vocês, eu sou casada com um corintiano, e aqui em casa a gente falava, acho que vai vir uma coisa grande, acho que vai vir, se for um banco, é um banco de impacto, vai ser um negócio que vai realmente mexer as estruturas. E não. E aí o torcedor do Corinthians, ele tem medo de ser uma Taunza 2.0, de ser uma Vai de Bet 2.0, com razão, porque o histórico recente ele é realmente muito ruim. Bom, esse banco, essa instituição, é o GSP Banco de Fomento Mercantil. Muita gente já começou a perguntar ontem mesmo durante a coletiva: que banco é esse? Nunca ouvi falar, quem é que tem conta nesse banco? Bom, ele não é um banco comercial, isso é uma coisa importante. O que difere o banco comercial, por exemplo, de um banco de fomento, o banco comercial ele lida com o dinheiro do próprio cliente e ele gera lucro para si a partir dos serviços oferecidos para o cliente, empréstimos, serviços bancários de forma geral oferecidos diariamente, certo? O banco de fomento ele tem como ideia potencializar algumas empresas, negócios, segmentos que têm um pouco mais de dificuldade de conseguir linhas de crédito. Então ele oferece linhas de crédito diferenciadas, oferece carência para pagamento, oferece juros menores, enfim. Então ele não é um banco comercial e muito por isso ele não é regulado pelo Banco Central, apesar do André ter dito na coletiva que tinha uma segurança em relação à idoneidade do banco e também a segurança desse memorando de intenções, desse investimento, desse aporte, porque ele era regulado pelo Banco Central, tinha o Banco Central por trás. Não tem. Pesquisamos até agora, não tem o GSP Banco, não tem a Hold, não tem esse cadastro. E aí é importante que vocês saibam que durante a coletiva a gente está ali ouvindo, decupando, anotando, escrevendo, né? É muito difícil que já se consiga no mesmo momento pesquisar coisas, quem está ali presente. Porque depois da coletiva surgiram várias dúvidas, várias perguntas que a gente teria feito na hora. E o André acabou a coletiva, ele nem ficou ali para ter uma conversa informal, nada. Muitas dúvidas começaram a aparecer, então a primeira delas: o André trata o banco como se ele fosse um banco, uma instituição financeira mesmo, um banco. Não é. A atividade principal do GSP Banco, ele é o factoring. Factoring é tipo quando eu sou dona da empresa Minha Casa e eu tenho R$ 800 mil para receber a longo prazo. Então, ele compra esse valor que eu tenho a receber e ele me dá 700 mil à vista. Só que quando vier os 800 mil, quem vai receber é ele, entendeu? Então, ele me dá esse dinheiro mais urgente e ele ganha no acréscimo, mesmo que demore um pouco mais no tempo. Então, essa é a atividade principal da empresa, não é um banco não é uma instituição financeira, beleza? Isso é uma coisa importante, já é algo que não tinha sido bem explicado, né? Porque fez parecer que era realmente uma instituição financeira e tal, e no discurso dele parecia isso. Eu comecei a pesquisar aqui, e eu tô reabrindo o site aqui para mostrar para vocês, o site do GSP. E aí tu clica em vários segmentos ali em cima,
não abrem, por exemplo, gspholding.com.br é o site, fica à vontade aí para se vocês quiserem acessar. Aí quando vocês clicam em sobre o GSP, uma empresa 100% brasileira com muito orgulho, daí propósito, realização, criatividade, persistência, curiosidade, tá? Coisas bem mais genéricas. Atuação no Brasil e no mundo, segmentos de economia, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade com geração de valor. Somos movidos pelo empreendedorismo, desafio e inovação. E aí tu começa a clicar em, por exemplo, internacional. Tu clica em Bolívia, GSP Bolívia. Não abre nada. Tu clica em inversões, tipo investimentos, né? Não abre nada. Tu clica em Londres. Mais cedo cliquei, apareceu um site quebrado. Tu clica em Turquia, não abre nada. Então, é um site que parece feito por uma criança. Assim, ele tem muitas inconsistências que casam com as inconsistências do próprio discurso, o que deixa o torcedor, logicamente, com uma pulga atrás da orelha. Que empresa é essa? Qual é a idoneidade dessa empresa? Quando a gente vai aqui em casos de sucesso, abrem 5 vídeos, tipo, de Instagram, sabe? Vídeos de 20 segundos, 29 segundos, 40 segundos, 32 segundos, 43 segundos de plantação de milho e tal. Então, que casos de sucesso? Cadê a história por trás desses casos de sucesso? Não tem. Quando a gente vai aqui em News, não tem nada. Não abre nada, abre um negócio em inglês, tipo, não tem nada, o que você está procurando não tem e tal. Quando tu clica em eventos, não abre nada, literalmente nada, nem essa mensagem em inglês. Aí quando tu entra em contato, tem um telefone, um 0800, eu liguei algumas vezes já e atende a CC Arruda Holding, que é o Carlos César Arruda, que é o CEO dessa empresa. E aí ali ela fala, quer falar com o GSP, quero, e aí todas as tentativas fica, esse número não pode te atender agora, enfim. Então assim, tudo isso já é de se desconfiar bastante, né? Porque pode ser uma baita de uma empresa para trabalhar, pode ter realmente negócios muito sólidos, consolidados, mas abre, até pelo Corinthians ter esse histórico recente, muitas dúvidas. O André falou que em determinado momento essa empresa, algum representante da empresa poderia vir falar com o público, né, esclarecer algumas dúvidas. Vamos ver se isso vai acontecer até a tempo da eleição, que é na próxima segunda-feira. Coisas importantes. O investimento, o aporte, ele é de até $1 bilhão, certo? Então, 5,5 bilhões de reais. Só que não existe um parâmetro, vai ser um aumento progressivo. Não tem isso, pelo menos ele não conseguiu explicar na coletiva. O que tem mais ou menos apalavrado é um mínimo desse aporte, que seriam 500 milhões de reais. E esse mínimo ele já seria meio que imediato, um primeiro momento, num curto espaço de tempo, para o Corinthians resolver demandas mais urgentes, como, por exemplo, caso o André assuma a presidência, o Corinthians ainda esteja no Transferban, paga o Transferban, resolve as outras possibilidades de Transferban. Então, esses 500 milhões seriam para isso. O aporte ele é bem geral, está escrito na carta, né? E o próprio André falou em coletiva, ele pode ser para reestruturação da Neoquímica Arena, pode ser para estrutura física, para marketing, para categorias de base, para contratação, então ele é bem amplo. Tem o fato de a GSP ter como capital social 6 bi e alguma coisa e está disposta a fazer um aporte de quase os 6 bi, que isso também deixa algumas dúvidas no ar. O André falou que tem outras empresas associadas nesse projeto de aporte. Essas outras empresas não podem ser divulgadas ainda por uma questão de contrato de confidencialidade. Beleza. A contrapartida dessas empresas seria a exposição da marca delas no Corinthians. A gente não sabe que empresas são essas. A GSP expor a marca dela no Corinthians não bate muito, porque a gente não costuma ver bancos de fomento mercantil como patrocinadores, porque eles não querem atingir o público geral. Faz sentido? Porque é muito nichado, é muito específico. Banco como o Nubank, C6 Bank e tal, faz sentido eles investirem em publicidade e propaganda, porque eles querem cada vez mais angariar mais clientes e vender mais serviços, porque eles podem atender o Brasil todo. Um banco de fomento? Não. Então, qual é o modelo de negócios dessas outras empresas? Por exemplo, aqui em casa a gente estava conversando sobre uma coisa que tem no cenário do mundo de investimentos, que é o mundo do André, que é Private Equity, que é uma situação assim, eu sou uma empresa, eu invisto na tua empresa para recuperar muitas vezes a tua empresa, ou porque a tua empresa pode dar um salto maior,
e aí eu ganho no longo prazo. Então eu invisto R$ 1 bilhão e eu posso ganhar no 1,3 3 bilhões, beleza? Num determinado tempo. Porque eu tenho um retorno potencial nesse esquema de negócio. Então vamos botar que essas outras empresas, que não podem ser divulgadas ainda, elas investam na GSP. E é porque elas veem que a GSP está crescendo e está se associando ao Corinthians, então elas vão investir acreditando que a GSP como empresa vai valorizar e elas vão ter esse retorno. Ou não é esse modelo e elas vão botar esse dinheiro na GSP pegando um atalho para daí sim elas conseguirem um marketing num negócio diferente no Corinthians. Assim, eu fico até chateada de fazer um vídeo que eu trago mais perguntas do que respostas. Porque é o que eu tenho agora, mais perguntas do que respostas. Fato é, o André deu uma coletiva para esclarecer, ele acabou trazendo mais dúvidas. Em nenhum momento ele é super seguro, assertivo, assim, fica realmente difícil, pela oratória dele e pelo que a gente pesquisou depois, confiar totalmente nesse modelo de negócio, nessa garantia de que o Corinthians vai receber esse aporte e que ele vai acontecer e que ele vai ser benéfico para o Corinthians, sabe? Porque no fim das contas é isso, né? O corintiano quer ter a segurança de que esse até $1 bi ele vai acontecer, ele vai chegar, ele não vai onerar o Corinthians, ele vai ser positivo para o clube. Por enquanto, essa segurança ela não existe. O André é um dos candidatos à presidência, ao lado dele, Osmar Stabile, atual presidente interino, né, em exercício do clube, também Roxy Tadilha. A eleição é na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, é a primeira chamada, precisa ter pelo menos metade mais um do corpo total de conselheiros para que a eleição comece já ali. Caso não tenha, às 19 horas é a segunda chamada e aí com qualquer número de conselheiros a eleição já começa. O André ele falou que foi ele que buscou esse negócio, ele estava procurando um empréstimo e a partir da rede de contato deles ele acabou chegando nessa empresa e não é a única empresa, ele tem plano A, plano B, plano C para ajudar o Corinthians. E apesar de no memorando estar condicionado a possibilidade desse aporte com o fato do André assumir a presidência, está escrito lá pelo CEO do clube, o André falou que caso ele não seja eleito, ele vai tentar trabalhar para que esse aporte ainda assim aconteça, seja o Stabile presidente, seja o Cittadini, mas ele repete algumas vezes que vai depender da GSP, porque é a GSP que colocou essa condição. Por que será, né? Enfim, eu perguntei isso para ele, já que ele quer trabalhar pelo Corinthians, se ele não mediria esforços para fazer esse movimento. Mas então eu deixo o convite para vocês, assim, pesquisem sobre a GSP, o torcedor, o sócio torcedor, o sócio do clube, ele não vota nessa eleição. É uma eleição indireta, somente com conselheiros, mas é importante que o torcedor ele esteja por dentro das coisas do Corinthians, do que pode acontecer com o Corinthians. Enfim, por exemplo, eu já pesquisei o site aqui. Geralmente esses sites têm o CNPJ da empresa, né? Ali embaixo, assim, no rodapé. Nada. Então, assim, realmente, uma empresa que tem um aporte desses, vamos cuidar do site, então, né? É o mínimo, assim, porque é a primeira impressão, a capa do livro. Então, aquele torcedor que tá pensando, a Towns, a Vai de Bet, totalmente compreensível. Eu entendo totalmente vocês pensarem nisso, porque realmente é bastante difícil de, nesse momento, a gente ver tudo às claras. Ou eles esclarecem melhor, ou realmente eles aceitam que as dúvidas elas vão acontecer. Gostou desse vídeo? Apesar dos pesares, deixa o teu like, só que apertar o joinha, te inscreve no canal e manda para alguém. É sempre bom. Show? Segunda-feira tem eleição, mas antes voltaremos para falar de Corinthians e Vasco. Beijo, se cuidem.